Boa noite, meus amados amigos, meus herês, meus anjos de luz. Mais um vídeo, mais uma emoção e talvez hoje uma emoção muito maior de todas que eu já senti dos blogs anteriores e dos vídeos anteriores. Por que essa emoção é maior? Porque nós vamos falar sobre um assunto muito discutido e foi discutido durante essa semana. Então me foi pedido através de e-mails e de telefonemas que eu falasse um pouco da Suzanne von Richthofen. É duro de falar, porque eu não posso de maneira nenhuma deixar o meu emocional se misturar a tudo isso. Mas o meu espiritual, dentro do meu sacerdócio, eu preciso realizar. Então nós vamos conversar falando da Suzanne, das reencarnações dela, através da tribo de Jacó, filha direta de Rubem. Um dos primeiros reencarnes dela. Depois eu vou falando em ordem saltitada, porque ela tem vários reencarnes. Mas este espírito que habita a matéria da Suzanne é um espírito que ao longo de todos esses milênios vem atravessando sucessivamente nas margens dos séculos e fazendo coisas boas. Nesta vida, não o espírito, a consciência dela, a matéria dela, pisou na bola. E não vem ao caso nem dizer porquê, né? Mas eu preciso deixar claro para vocês que ela veio passando reencarne após reencarne, fazendo coisas boas. Então vamos lá, na França, na época de Luís XV, ela já dominava toda a área da cultura. Era extremamente inteligente, um espírito de um gabarito enorme. Então, França, Áustria, Inglaterra, no que dizem a época medieval, trabalhando voltada às ervas, a cura através das ervas. Na época era considerado bruxaria fazer um shampoo, fazer alguma coisa assim, mas ela já fazia. Ela já esteve no que hoje é Emirados Árabes, na época do deserto, mas sempre trazendo alguns benefícios. Aqui no Brasil, na época da Princesa Isabel, e é aí que eu preciso que vocês me entendam claramente, ela auxiliou na abolição da escravatura. Por que na época da Princesa Isabel ela apoiou a abolição da escravatura? Porque 70 anos depois da morte, da ressurreição do Nazareno, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Mestre, ela foi prisioneira, ela foi escrava, ela foi vendida em praça pública, como ela foi também em outros reencarnes. Então a liberdade para o espírito era um fato consumado. Só que o espírito da Suzanne não participou de maneira nenhuma, dando intuição ou dizendo, faça isso por causa disso. Não. Então eu preciso separar o joio do trigo. Muitas pessoas, quando reencarnam, têm a marca consistente da teimosia. Sabem que estão errando, mas persistem no erro. Ela era uma menina, quando tornou-se mentora da morte dos pais, era uma criança, cheia de expectativas. E eu tenho certeza que nestes próximos 7 ou 10 anos, ainda aí para frente, vocês vão ter maiores revelações da parte dela, da educação dela e do que aconteceu com ela desde o nascimento, desde criancinha. Mas mesmo assim, vindo novas revelações ao longo do tempo, aonde somente ela vai poder falar para vocês o que aconteceu, não se justifica o fato de se tornar mentora intelectual de um crime tão monstruoso. Preciso avisá-los que o corpo astral da Suzanne e o espírito dos pais já se encontraram em outra dimensão, aonde ela, em corpo astral, em perispírito, pediu perdão para a mãe. Para o pai, não. Por que ela não pediu perdão para o pai em corpo astral e em perispírito? Porque ela se dirigiu direto para a mãe. Então isso cabe a ela, em um futuro não muito distante, esclarecer a vocês, não a minha pessoa. Eu apenas estou me reportando ao espírito dela,
porque eu não sou psicanalista, eu não sou psiquiatra, embora eu tenha estudado essas matérias na faculdade, mas isso cabe a um profissional, a quem estudou diretamente isso. A mim, dentro do meu sacerdócio, aquele que Deus me designou é falar do Espírito. Então vamos voltar 70 anos depois da ressurreição de Cristo, aonde ela foi, junto com um escravo, mas escravo, vocês não pensam escravo negro na princesa Isabel. Estou falando 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, aonde ela, hebreia, foi vendida. Tá? Então vamos somando. Nós vamos encontrar entre 4 a 5 reencarnes dela sendo vendida. Como egípcia, ela foi vendida para Roma, também como escrava. Lógico que vindo na marcha incessante dos milênios e chegando aqui no Brasil, quando ela se sentiu tolhida da liberdade, de não poder fazer aquilo que ela queria, acionou a própria consciência, a tecla da crueldade, não o espírito acionando a carne. Então entendam bem isso. O espírito dela passou sim problemas anteriores, dos quais ele se livrou. Então eu não quero ver ninguém falando, mas é karma. Não é karma. Por que tudo nessa vida tem que ser karma? No caso da Suzane não é karma. No caso da Suzane, ela queria viver um amor, são 2 crianças, 3, porque eram 3 os mentores intelectuais e os assassinos, né, os réus confessos, que praticaram esse absurdo, mas que eu hoje preciso deixar claro, a teimosia. Ela quis afrontar os pais. Ela quis mostrar que ela podia e acontecia, da maneira mais sórdida, mas a consciência dela. Fragmentação do consciente, ego baixo, não sei. Aí é o profissional que vai falar para vocês. Mas o que eu tenho a dizer é isso. Dentro de todos esses reencarnes, nós vamos encontrar 2, 3 vezes na França, nós vamos encontrar no Egito, nós vamos encontrar na Áustria, nós vamos encontrá-la na Inglaterra, mas sempre com muita suavidade. Então essa suavidade do espírito jamais vai fazer com que o espírito seja um sociopata, um psicopata. Mas a carne, a consciência, vocês podem, nas entrevistas que ela passa para vocês, né, ela não se exime da responsabilidade, ela assume e ela sempre frisa assim, fiz e estou pagando por isso. E realmente ela está pagando por isso. Coincidentemente, nesse destino, ela vai para uma detenção, onde ela encontra a Sandra, que em uma das existências na França foi militar francês e que foram marido e mulher. Só que nessa vida, e em várias outras, a Sandra veio voltando como homem, veio voltando como mulher. Nessa vida voltou como mulher. As 2 se encontraram. Então eu escuto as pessoas me perguntando assim no telefone, mas ela fez isso porque é conveniente a ela? Ela fez isso porque ela quer ser líder dentro da penitenciária? Não. Ela fez isso porque existe amor entre elas. Quanto vai durar? 10 anos, 20 anos, isso pertence a Deus. Mas se encontrar. Casualidade? Nesse caso, casualidade. Porque as 2 foram infratoras nessa existência. E as 2 foram se encontrar justamente numa casa de detenção. Aí o pessoal me pergunta assim, mas a gente não vê ela chorando, a gente não vê ela expressando um sentimento. Ela não mostra isso diante das câmeras, mas sozinha, dentro da cela dela, dentro dela mesmo, a consciência para o espírito, ela chora e chora muito. Ela tem exatamente a nitidez da besteira que ela fez. Se ela pudesse voltar no tempo, eu tenho certeza que a consciência dela, que agora amadureceu, não faria isso. Mas o que eu estou aqui é defendendo o espírito. Eu não estou defendendo a dona Suzane. Isso cabe à juíza, a outras situações. Eu estou reiterando
que o espírito dela, que vem de longa data, jamais levaria a carne a fazer uma ignorância dessa. O espírito não. Agora, a matéria dela, pela área educacional, por tudo que ela passou, que só ela, no momento oportuno, vai poder esclarecer a todos vocês, a todos nós, que eu também quero saber, né? É que tem que pagar pelo crime que cometeu. Aí eu faço uma pergunta para você, que está me vendo nessa hora. Até que ponto você é amigo do teu espírito encarnado? Até que ponto a tua ignorância de consciência mata o teu espírito encarnado e você vira um zumbi? Até que ponto um vampirismo sexual, um vampirismo em qualquer sentido, mata o que vocês têm de mais sagrado, que é a consciência? O espírito, no caso dela, está exilado, está pagando um crime que ele não cometeu, que quem cometeu foi a carne. Então, quando vocês rezam e vocês pedem força ao espírito, é porque vocês creem em espírito. Agora, tire o espírito de uma matéria. Vai acontecer o quê? Rezam tanto, quando vocês rezam, vocês pedem a luz divina para Deus, para o espírito, vocês rezam para o espírito. Se tirar o espírito do corpo de cada um, vai acontecer o quê? O que nós somos sem o nosso espírito encarnado. Então eu preciso que vocês entendam que o espírito habita o corpo, habita a matéria, mas é dado livre-arbítrio para as carnes. Se você tem uma carne temerosa, se você tem uma carne ignorante, não no estudo, ignorante no sentido de você saber resolver ou não uma questão, o que acontece? Vai fragmentar a sua consciência. É nessa fragmentação da consciência, ou nesse ego baixo, que a própria consciência emite raios para a sua própria consciência e acontecem essas besteiras. Porque existe um estreitamento da consciência. E é nesse estreitamento que as pessoas cometem assassinatos, cometem coisas absurdas. Então, eu vou voltar a fazer essa pergunta. Você que está me ouvindo agora, você ouve o seu espírito encarnado? Ou você é do tipo teimoso que faz o que quer e como quer pela sua consciência? Hã? Dá para vocês me responderem essa pergunta? E se não existe espírito e nem alma, por que então os padres e todos nós, os religiosos, rezamos pelo nosso próprio espírito e para o nosso anjinho de guarda? Então eu estou cansada de ver pessoas dizerem: ah, mas aquela voz falou. Não, aquela voz em hospital psiquiátrico está lotado, né? Mas isso é um assunto da psicografia, da psiquiatria, que mais para frente a gente vai entrar nesse departamento. O nosso departamento hoje é a Suzane. Até que ponto o espírito dela exilado dentro da carne por uma besteira que a consciência ocasionou. Então existem casos e casos, cada qual é cada qual. Então, eu vou dizer assim para vocês: ah, mas o espírito da Suzane fez a Suzane cometer essa atrocidade. Não. O espírito dela não veio para o planeta Terra para fazer isso. O espírito dela veio para estudar, fazer pós-graduação, fazer mestrado, casar, ter 3 filhos, viajar pelo mundo, fazer bastante cursos. Só que a imaturidade, a teimosia da consciência, o desafio, sabe? Aquele tipo: eu vou desafiar pai, mãe, irmão, amigos. Isso existe muito. É uma psicopatia? É, mas da matéria. Então, o joio é o joio, o trigo é o trigo. O espírito dela, que teve inúmeras existências e fez coisas boas em várias existências, reencarna nessa vida e tem esse tipo de situação. Então, que ela nos sirva de exemplo para ver até onde existe a teimosia da carne, o materialismo da carne, os amores impossíveis. Você pode ser a vítima amanhã. Você pode ser a vítima. Então nós estamos usando ela, que Deus nos permita, e ela, se um dia souber
Entenda que ela está sendo exemplo para muitas outras Suzanes da vida. Ela é uma Suzane, mas quantas Suzanes nós temos perdida nesse planeta? Com 18, com 20, com 50, com 80, por pura teimosia da carne. Então vamos deixar claro, eu vou repetir, preciso que esse vídeo seja curto, porque é muito complicado para depois subir no YouTube, e assim a gente vai fazendo a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte... nós vamos embora. Não é só com a Suzane, é com o Bruno, com muitas outras pessoas que são assuntos já nos meus livros. Então o que eu estou fazendo aqui, porque a internet é mais rápida, mas é tudo já feito há anos atrás e através de livros. Vamos de novo aprender como deve se comportar para não ser uma Suzane. É manter a consciência convicta, é ter palavra. Vocês sabem o que é ter palavra? Não é não, sim é sim. Entenderam o que eu quero falar? Quando você tem uma opinião formada, eu não quero, isso não é bom para mim. Isso é uma integridade da consciência. Agora, se o cidadão, se a cidadã fica, isso é bom, isso não é bom, isso me serve, isso não me serve, é porque é uma psicopatia, e psicopatia está cheio de psiquiatra para tratar. Então, para que você não seja uma Suzane, cuide-se e cuide-se bem. E que a função dela, que não era para ser essa missão, mas infelizmente foi, que a carne dela sirva de exemplo para nós espíritos. De como é triste um espírito vir para o plano terreno após ter reencarnes maravilhosos e tropeçar. Isso não acontece só com ela, isso está acontecendo muito aqui no plano terreno. Então vai servir de alerta. Cuidado. Cuidado com Romeu e Julieta, porque não acaba bem. Cuidado com amores impossíveis que não levam vocês a nada, que destroem a carne. Então vou sinalizar que nem aquelas mulheres de aeroporto, que nem elas eram moças. Aqui é a consciência, aqui é a razão e o coração. Se o teu coração pede para, você tem que ter dignidade e ir parar. Foi o que o espírito dela tentou mostrar para ela. E ela o que fez? Mas ela tem, agora ela tem uma idade compatível, mas na época ela era novinha. Ela não ouviu o espírito encarnado, ela não ouviu o anjo de guarda. Agora, por besteira da carne, o espírito vai perder uma existência inteira, para depois ter que reencarnar e encontrar uma carne melhor. Quando eu digo carne, é consciência mesmo, gente, tá? Então, lição de casa para vocês, para mim também, para todos nós. O que é da alma e do espírito é da alma e do espírito. O que é da carne, vamos fazer que nem o Sena faz. Pé no freio, gente. Pé no freio para vocês não se tornarem uma Suzane da vida, certo? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Prezem pela sabedoria, prezem pela razão, porque a razão é razoável. E a emoção é a lira que toca fundo do coração. A emoção é uma nota musical ampliada para a felicidade de todos nós, para a sabedoria que voa na amplitude do tempo, na amplitude da razão, que muitas vezes é que nem uma flor, é uma rosa que abre, é a flor de lis e que exala um perfume. Que este perfume que vem da alma de vocês, vem do espírito de vocês, possa banhar a consciência e vocês encontrarem o porto seguro dentro da emoção. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.